Olá e bem-vindos a mais uma entrevista do ECO. O nosso convidado de hoje é Guilherme Grey, advogado. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. O gosto é meu. Foi um dos coordenadores do Livro Verde que acabou por servir de base à revisão da Lei do Trabalho, à Agenda do Trabalho Digno do ano passado. O novo governo diz que quer revisitar essas alterações. Começávamos por aí e perguntava se é prudente fazer essa revisitação neste momento. Olha, o Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, tive de facto a oportunidade e o gosto de ser um dos coordenadores científicos do Livro Verde, a par da minha colega, a professora Teresa Coelho Moreira. Foi um livro que foi elaborado tendo em vista os desafios do futuro e tendo em vista a adaptação do trabalho e do direito de trabalho aos desafios do futuro. E por isso, desse Livro Verde resultaram várias recomendações, nomeadamente do ponto de vista das novas realidades recorrentes da transição digital, a necessidade da regulação da inteligência artificial no âmbito do trabalho, a necessidade da regulação do uso de algoritmos nos processos de seleção de trabalhadores, de execução e gestão de contrato de trabalho e de cessação dos contratos de trabalho, e bem assim a necessidade, por exemplo, de regulação do trabalho que é prestado nas plataformas digitais. Tudo isso são realidades novas, o direito de trabalho não podia ficar aliado a essas realidades e a verdade é que a Agenda do Trabalho Digno avançou nesse sentido e eu acho que avançou bem. De resto, em relação às plataformas digitais, há uma diretiva da União Europeia que será publicada brevemente e que determina que os Estados-membros devem criar indícios específicos para saber se há ou não há contrato de trabalho no âmbito das plataformas digitais, devem criar uma presunção legal específica para esse mesmo efeito e devem reforçar os poderes das autoridades de inspeção para esse efeito. Quer dizer, a nível global, a nível da União Europeia, pelo menos, todas as instâncias dão nota de que o direito de trabalho se deve adaptar e deve tentar seguir aquilo que vai sendo e que vai acontecendo na realidade social do ponto de vista das transformações do mecanismo tradicional do direito de trabalho. E por isso a agenda fez isso e, portanto, eu acho que pode haver eventualmente alguns ajustes aqui e ali, mas o essencial veio para ficar. Nomeadamente a parte do trabalho nas plataformas digitais. Temos uma diretiva da União Europeia. Aquilo que o legislador fez foi antecipar a transposição da diretiva. Neste momento não parece que se possa recuar. Podem-se fazer alguns ajustes de redação, etc. Já vamos à questão das plataformas. Quando diz ajustes, está a referir-se especificamente aqui? Bem, eu não me compete a mim dizer, não é? Se o legislador, nomeadamente o governo agora, tiver a intenção de o fazer, certamente que o fará. O que eu sei é que há quem diga que, do ponto de vista, por exemplo, desse preceito das presunções das plataformas digitais, há uma ou outra redação de uma ou outra linha que eventualmente poderia estar tecnicamente mais bem elaborada e, portanto, pode fazer algum sentido. Mas há, por exemplo, algumas normas que estão a ser avaliadas pelo Tribunal Constitucional. Seria um momento para fazer cair essas normas? Eu acho que o ideal já agora é esperar que o Tribunal Constitucional se pronuncie. Não é o caso desse regime específico das plataformas digitais, não é o caso, como disse, dos algoritmos, da regulação dos algoritmos, da inteligência artificial. Pode haver outras situações, mas eu tenderia a aguardar. E bem sei que haverá eventualmente uma iniciativa para ver se há aspectos a rever, mas penso que isso será feito porque já foi publicamente anunciado pela senhora Ministra. Acho que ela fez muito bem, ela é uma pessoa muito experiente, muito conhecedora do direito de trabalho, deve ter também da estabilidade legislativa e ela deu nota de que eventuais alterações a existir devem ser feitas em sede de concertação social. E, portanto, aí será a sede ideal para se apurar sobre se sim ou não se deve ajustar aquilo que já foi feito. Mas eu diria que o essencial do que foi feito na Agenda do Trabalho Digno é positivo, é na lógica do reforço da dignificação do trabalho, dos direitos de parentalidade, da conciliação entre a vida familiar e a vida profissional. E recordo-me do regime do trabalhador cuidador, que também resulta de uma diretiva da União Europeia. Tentou promover mais a negociação coletiva em alguns domínios, e isso é importante, e dá nota, nomeadamente, de que o Estado deve tentar criar incentivos, até de natureza fiscal, até em sede de contratação pública, para que haja mais negociação coletiva. E, além disso, as tais realidades novas do direito de trabalho. Portanto, eu acho que o essencial foi globalmente positivo. Pode eventualmente existir um ou outro ajuste, mas não me parece que vai haver uma revolução. A ex-ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, diz que rever essa agenda de trabalho digno seria um ataque aos trabalhadores. Portanto, concorda ou não com essa expressão?
Depende da dimensão, não é? Se fosse uma revisão integral, total, deitar abaixo, passa a expressão, eventualmente poderia ser assim interpretado, mas não me parece que seja isso o que vai suceder. Não me parece que seja essa sequer a intenção da senhora Ministra do Trabalho, por aquilo que eu tenho ouvido em termos públicos, e, portanto, como toda uma eventual alteração passará pela concertação social, eu acho que eventualmente teremos ajustes em matéria de revolução digital e não muito mais para além disso. Sobre a questão das plataformas, portanto, entende que devem ser feitos alguns ajustes, mas manter-se a lei como está? Eu acho que, reitero, a criação de uma presunção específica para o trabalho nas plataformas digitais é incontornável. Não mais andará para trás, até porque teremos uma diretiva da União Europeia que assim o determina. Ela, como disse, tem 3 grandes pontos: necessidade de criação de indícios próprios, o nosso Código de Trabalho já criou; necessidade de criação de uma presunção legal, o nosso Código de Trabalho já criou; e reforço dos poderes de fiscalização do trabalho desenvolvido nessas plataformas. E nós, na reforma da Agenda do Trabalho Digno, em Portugal, também o fizemos. O que pode, eventualmente, é, numa outra linha do artigo 12A, num ou outro número do artigo 12A, verificar se há ou não há uma redação que possa ser melhorada do ponto de vista da sua interpretação e compreensão. Mas o Governo não se terá precipitado em regular o trabalho nas plataformas quando a diretiva já estava a ser trabalhada? Não me parece, porque a diretiva estava a ser trabalhada e o legislador português viu naquela altura a oportunidade de regulamentar esta realidade e fê-lo, e no essencial, se olharmos hoje para a diretiva, tudo o que está na diretiva está na nossa lei. Portanto, não me parece que tenha havido alguma precipitação, e eu acho que é bom Portugal, quando são coisas positivas, ser dos primeiros países a fazê-lo. Olha, eu recordo-me, por exemplo, já que falamos em questões da revolução digital, que em relação ao teletrabalho, Portugal foi o primeiro país europeu a regular o teletrabalho, neste caso em 2003. E avançou quando ainda só havia um Framework Agreement na União Europeia, nem sequer havia um dispositivo legislativo. Fê-lo, foi o primeiro país a fazê-lo, e 20 anos envolvidos, verificou-se que foi bom que tivéssemos já o regime de teletrabalho no nosso Código de Trabalho de 2003, que depois se manteve em 2009 e que foi revisto após a pandemia de 2021. Portanto, acho que não vejo nenhum problema em que se tivesse avançado, acho que se fez bem, e neste momento, de resto, os tribunais já estão a apreciar, porque em última instância, tal como a lei determina, a qualificação jurídica dos contratos é feita pelos tribunais. E estes é que determinarão sobre se há ou não há contrato de trabalho, se há ou não há prestação de serviços. Certo. Em relação a essa questão de criar um mecanismo de presunção do contrato de trabalho, que sentido é que faz criar esse mecanismo quando uma parte significativa dos estafetas, segundo alguns estudos, não quer ter esse tipo de vínculo para com as plataformas? Bom, nós sabemos que no âmbito da relação laboral há tendencialmente um desequilíbrio contratual entre as partes. E muitas vezes, ainda que as partes celebrem contratos, as partes, nomeadamente quem presta a atividade, que lhes seja desfavorável, fala de uma situação de necessidade. E, portanto, toda a história do direito de trabalho tem sido no sentido de que, independentemente daquilo que for ajustado por escrito entre as partes, em última instância, o que prevalece é a realidade, em última instância, o que prevalece é saber se há ou não há, de facto, subordinação jurídica. Se me disser, bom, há uma hipótese em que há alguém que só quer trabalhar com total autonomia e com total liberdade. Há uma hipótese em que há alguém que não quer ter qualquer tipo de subordinação jurídica. Pois bem, nesse caso, estou em crer que os próprios tribunais, em sede de processo judicial, apurarão que não há contrato de trabalho. A questão coloca-se quando há um contrato que diz que não há contrato de trabalho, há um contrato que diz que há total autonomia, mas na prática se verifica, pela forma como o trabalho é executado, pela forma como ele é controlado, pela forma como ele é fiscalizado, pela forma como ele é, passa a expressão, dominado, que, em bom rigor, há verdadeiramente subordinação jurídica. Portanto, eu acho que ninguém tem intenção de forçar ninguém a ser trabalhador quando ele não quer. Aquilo que se preconiza, aquilo que se pretende é que ninguém fique afastado dos mínimos legais do ponto de vista do direito de trabalho apenas porque há um contrato escrito e apenas porque há alguém que lhe diz eu não te aceito como trabalhador. Eu fazia-lhe esta pergunta porque, pelo menos há uns anos, falava-se em falsos recibos verdes que eram forçados a ser trabalhadores dependentes, apesar de não ser essa a sua vontade. E há, portanto, o receio de que se passe a mesma coisa com os estafetas, que a ACT manda o processo para os tribunais, através do Ministério Público,
e que, portanto, eles sejam reconhecidos como trabalhadores dependentes, mesmo que não queiram. Portanto, não há Eu acho que é uma falsa questão. Se essa hipótese se colocasse na prática em relação a um ou outro, certamente que ele imediatamente a seguir se desvincularia da empresa. Eu não quero continuar a trabalhar nesse regime. Portanto, não vejo esse risco. Eu acho que isso é uma forma que por vezes se utiliza para dizer que está a ir contra a autonomia privada, contra a liberdade contratual das partes. Mas nós sabemos que no caso do direito de trabalho deve haver liberdade contratual, deve haver autonomia privada, autonomia das partes, mas deve haver também uma intervenção mais expressiva para proteger o contraente mais débil, sem pôr em causa, obviamente, a liberdade de gestão das empresas, que isso faz parte do nosso sistema de valores. Falava um pouco da questão do teletrabalho. Esta Agenda do Trabalho Digno tem também uma outra norma sobre esta questão, nomeadamente sobre as despesas. Queria perguntar-lhe se neste momento entende que esta já é uma questão pacífica ou se ainda há algumas dificuldades no cálculo e no apuramento. Está mais pacificada. Eu acho que a aprovação da portaria que determinou o montante máximo até ao qual existe isenção do ponto de vista fiscal das despesas feitas pelo empregador ajudou a clarificar. Nós sabemos hoje que as empresas podem pagar uma compensação que será de cerca de 22, 23 euros ou o dobro se tratar de 22 euros e se estiver previsto em convenção coletiva de trabalho 33. E, portanto, sabemos hoje que as empresas podem pagar. Há muitas empresas que neste momento fazem isso mesmo. Isto é, determinam uma compensação dentro dos limites da portaria, a questão está resolvida. Nos outros casos em que não há pagamento de uma compensação, pois bem, pode ser mais complexo, mas a verdade é que hoje os critérios e a bitola do ponto de vista legislativo está determinado. O trabalhador tem de provar que teve um acréscimo de despesa comparado com aquilo que ele fazia antes de começar a sua atividade em regime de teletrabalho. Portanto, eu acho que a questão está mais clarificada. Pode haver ainda um ou outro problema na aplicação, mas não me parece que haja necessidade de ajustamentos em termos legislativos. Alguns advogados que têm falado com o ECO dizem que há trabalhadores que preferem tanto estar em teletrabalho que nem sequer chegam a pedir aos empregadores o pagamento das despesas porque veem o teletrabalho como um benefício. Não sei se terá conhecimento desses casos, de casos semelhantes, mas queria perguntar-lhe se nesses casos não é estar a pagar para trabalhar e, portanto, se isto é uma tendência, se não é preocupante. Não, em primeiro lugar, eu gostaria de sublinhar a circunstância de existirem muitos trabalhadores hoje em teletrabalho e de gostarem de o fazer. Nós, eu quando digo nós, porque eu fazia parte dessa comissão redatora do Código de Trabalho em 2003, na altura com o saudoso professor Pedro Romano Martínez, quando legislámos pela primeira vez no Código de Trabalho o regime do teletrabalho, fomos como que acusados de isto não serve para nada, isto é só uma espécie de fogo de artifício que está aqui no Código. Mas isto foi há 20 anos, não é? E de então para cá o teletrabalho foi subindo de forma consistente, embora com níveis baixos até à pandemia, e depois da pandemia massificou-se mais de 20% da população e, portanto, hoje em dia eu vejo jovens que querem trabalhar no nosso escritório, por exemplo, em empresas que põem como requisito necessário o terem pelo menos 1 ou 2 dias de teletrabalho por semana. Portanto, o teletrabalho tornou-se de facto muito apelativo, consegue ou permite conciliar a vida profissional com a vida privada de forma mais efetiva, dá mais liberdade às pessoas, permite que elas trabalhem fora de casa, para empregadores que estão distantes geograficamente, é uma boa realidade do ponto de vista juslaboral. O facto de alguns dizerem, olha, eu até prefiro fazer isso sem receber nenhuma compensação, acho que só atesta, e eu gosto de sublinhar as coisas positivas, só atesta o lado positivo da medida e o lado positivo do teletrabalho. E, portanto, acho que é uma realidade, mais uma vez, incontornável, em particular o trabalho híbrido, que conjuga teletrabalho presencial com trabalho remoto, e é isso o que me parece que está em cima da mesa. Temos aqui uma nova realidade que veio, de facto, para ficar e que não anda para trás. Certo. Pensando no sistema, agora há pouco falávamos daquelas normas que estão no Tribunal Constitucional. No Livro Verde, uma das linhas de reflexão que propunha era a penalização do recurso excessivo à despenalização do trabalho. E isso acabou por se refletir no tal travão ao outsourcing após despedimento coletivo, que é uma das normas que está no Tribunal Constitucional. É da sua opinião que esta norma é inconstitucional ou não? Eu não tenho uma opinião formada e sólida no sentido que é inconstitucional. Vou-lhe explicar porquê. Vamos lá ver. Se nós dissermos assim à partida, há uma lei que proíbe as empresas de recorrerem ao outsourcing. Eu diria essa lei é inconstitucional. Certo. Porque faz parte da liberdade de gestão empresarial, faz parte da iniciativa privada, da iniciativa económica, está previsto na Constituição estes direitos e, portanto, seria uma norma inconstitucional.
Não é exatamente isso aquilo que diz essa norma do Código de Trabalho. O que ela diz é que se existir um despedimento coletivo ou por extinção do posto de trabalho, em que a empresa invoca nomeadamente razões de ordem, vamos admitir, económica, e depois imediatamente a seguir contrata uma empresa ou externaliza esse serviço, essa atividade para desempenhar a atividade que o trabalhador antes desenvolvia, há aqui critérios de proporcionalidade e de limitação desta regra. Portanto, o Tribunal Constitucional terá de se apreciar, de apreciar e terá de se pronunciar sobre a matéria. Eu acho, aquilo que nós na altura dissemos no Livro Verde foi algo que resulta de um conjunto de trabalhos desenvolvidos por organizações internacionais que têm vindo a reconhecer que há uma tentativa, por vezes, de fuga do direito de trabalho, de fuga do contrato de trabalho. E as empresas fazem para diminuírem custos operacionais, o que é eventualmente legítimo, e fazem-no na procura de soluções mais ágeis do ponto de vista empresarial. Só por vezes o fazem com sacrifício da estabilidade laboral e com sacrifício de uma situação de maior, reitero, estabilidade por parte de quem trabalha e com sacrifício dos direitos mais elementares do ponto de vista laboral. Limitação do período normal de trabalho, salários mínimos, segurança e saúde no trabalho, proteção contra acidentes de trabalho. E, portanto, se não existirem mecanismos de alguma limitação desta fuga, ela pode manifestar-se e pode crescer de forma muito significativa. E, portanto, eu acho que essa regra terá sido feita nesse sentido, com essa intenção, com essa finalidade que é benigna. Resta saber se foi feita em termos tais que põem em causa outros direitos fundamentais ou se foi feita segundo princípios de proporcionalidade, necessidade e adequação. Mas eu não quero, obviamente, antecipar aquilo que os seus juízes... E perguntar o que lhe parece, que segue essa proporcionalidade ou não? Eu acho que procura seguir quando faz a indexação com o despedimento coletivo e por extinção do posto de trabalho. Portanto, para mim não é claro que seja uma regra inconstitucional, como já ouvi dizer outros juristas. E, à partida, tenderia a dizer que foi feita com essa preocupação e com essa intenção de conjugar, por um lado, o direito ao trabalho e à segurança no emprego, por outro lado, a liberdade económica e a liberdade de iniciativa privada por parte das empresas. Portanto, tirar esta norma antes do Tribunal Constitucional se pronunciar seria um recuo numa das vitórias da Agenda do Trabalho Digno? Sim, eu não sei se é uma vitória da Agenda do Trabalho Digno, eu sei que aquilo que lhe disse, eu acho que foi feita com essa intenção, e retirar sem que exista uma manifestação por parte do Tribunal Constitucional pode ser visto, e sim, como uma tentativa mais ideológica de pôr em causa aquilo que foi feito. Eu não sou decisor político e não estou no lugar da senhora Ministra, nem dos parceiros sociais, mas eu tenderia a ter alguma calma, a aguardar e a ponderar devidamente sobre se deve ou não deve ser revogada. Há uns dias escrevi uma opinião para o EC sobre a transparência salarial, uma diretiva europeia que deve ser transposta até 2026, salvo erro. Entretanto, tem um estudo que dizia que 40% das empresas portuguesas não conhecem bem o que é esta diretiva. Queria perguntar se acha que este é um sinal de alerta. Eu acho que sim, acho que essa diretiva tem de ser transposta. A Suécia, por exemplo, há cerca de 2 semanas, o governo sueco fez um plano de ação para efeitos de transposição da diretiva da transparência remuneratória. Nós temos, obviamente, já no nosso Código de Trabalho e na Constituição o princípio de trabalho igual, salário igual, mas todos sabemos que, apesar desse princípio estar positivado na lei, continua a existir o chamado Gender Pay Gap e continua a existir uma diferenciação salarial que, obviamente, não é legítima, não é saudável e não tem razões para continuar. O que é que a diretiva faz? A diretiva, no fundo, vai dizer que, mais do que consagrar a igualdade e não discriminação no trabalho e do ponto de vista remuneratório, os Estados devem legislar para que as empresas criem mecanismos, métodos analíticos que permitam apurar se está tudo a correr bem ou não do ponto de vista da igualdade retributiva e, caso não estejam, segundo determinadas métricas, e caso haja uma diferença superior a 5% entre homens e mulheres, devem, em conjunto com as organizações representativas dos trabalhadores, avaliar a situação e corrigir. O facto de ainda não existir em Portugal uma grande percepção sobre essa diretiva, obviamente que não ajuda a que a situação se resolva com celeridade. E, portanto, olha, há pouco falávamos em alteração legislativa do Código de Trabalho. Uma das áreas em que eventualmente faz sentido é
neste caso já temos até uma diretiva que tem de ser transposta, a atuar no sentido de se garantir o mais rapidamente possível a transposição desta diretiva, para que todos saibam. Ou seja, aproveitar a revisão da Lei do Trabalho para incluir... Eu acho que era uma boa iniciativa, diria eu, do meu ponto de vista, sem dúvida, porque nós temos, de facto, que transpor a diretiva. Se houver uma alteração do Código de Trabalho, mais uma, já vamos aí mais de 20, não é? Em 15 anos. Mais uma, bom, que tenha essa virtude de aproveitar o momento também para trazer para a ordem jurídica portuguesa algo que já foi aprovado na União Europeia e que é positivo para não só os trabalhadores, homens e mulheres, mas também para as empresas e para a sociedade no geral. E do que conhece, as empresas portuguesas têm muito trabalho a fazer internamente para se ajustar a essa diretiva? Creio que ainda têm muito trabalho a fazer. Acho que há ainda uma... Repara, empresas do setor empresarial do Estado e cotadas na Bolsa já têm algumas obrigações legais do ponto de vista da igualdade de género, alguns relatórios que têm que entregar anualmente. Todas as outras não têm e desconhecem no essencial. E a diretiva impõe também que os Estados criem coimas em caso de violação destas regras. Portanto, há um trabalho que tem de ser feito pelas empresas e quanto mais cedo elas anteciparem esse trabalho, melhor para todos, melhor para elas próprias, melhor para o ambiente de trabalho das suas empresas, melhor para a produtividade das empresas, melhor para a economia nacional e melhor em termos de igualdade e de uma sociedade mais justa. Além da alteração da própria lei, está a faltar um trabalho de consciencialização para este tema? A quem é que cabe esse trabalho? Sim, está a faltar, embora muito tenha sido feito nos últimos anos, mas no fundo há duas entidades que têm competência nesta matéria, a Comissão para a Igualdade no Trabalho e Emprego e a Comissão para a Igualdade, outra Comissão para a Igualdade, e a Comissão para a Igualdade no Trabalho e Emprego tem feito várias campanhas de sensibilização, têm atribuído prémios para as empresas que são melhores do ponto de vista da igualdade retributiva. Agora, costuma-se dizer que isto é um never-ending task, não é? É uma tarefa nunca acabada. De qualquer maneira, Portugal tem avançado muito. Hoje em dia, a diferença entre homens e mulheres em termos retributivos está em cerca de 14%. Já chegou a estar ao níveis de 30% no pós-25 de Abril. E, portanto, é um caminho que se vai fazendo. Mas, de facto, há uma consciencialização a fazer. Eu acho que esta diretiva é mais uma oportunidade para que ela seja feita. Antes de terminarmos, queria ir a um outro tema do Livro Verde, o sindicalismo. Eu sei que os sindicatos são vistos como estando em crise há muito tempo, mas queria perguntar-lhe a sua opinião se os sindicatos estão condenados ou se têm espaço para rejuvenescer e se revitalizarem. Sim, eu acho que eles têm espaço, é bom que tenham espaço e eu acho que é bom para as empresas, embora possa parecer paradoxal, que haja sindicatos sólidos, amadurecidos, experientes e que negociem com sentido de responsabilidade. Porque pior do que negociar com o sindicato um acordo de empresa é não ter interlocutor e ter movimentos inorgânicos que põem em causa a operação das empresas. Eu acho que os sindicatos têm de se modernizar, tem existido um declínio em termos de representatividade, isso é mais ou menos evidente, mas olha, um dos pontos que a Agenda do Trabalho Digno trouxe e que pode eventualmente ser desenvolvido também agora, se houver uma revisão do Código, é ao nível da negociação coletiva dos trabalhadores que são independentes, portanto não são subordinados, mas são economicamente dependentes. O novo artigo 10A, se a memória não falha, não só diz que eles podem eventualmente beneficiar estes trabalhadores de convenções coletivas de trabalho já existentes que assim o prevejam e, portanto, passem a abranger não só os trabalhadores subordinados, mas também os economicamente dependentes e que são autónomos. Mas também há a ideia de que, ou está previsto na lei, no Código de Trabalho, a ideia de que as associações sindicais podem no futuro passar a representar estes trabalhadores que não são trabalhadores em sentido técnico e podem até negociar convenções coletivas de trabalho para estes trabalhadores que são autónomos, mas economicamente dependentes. Ora, isto é uma oportunidade muito grande para os sindicatos se modernizarem, apanharem outros alvos e poderem, por essa via, ter uma representatividade mais alargada. E esse também é um tópico que é muito trabalhado à escala internacional, porque a ideia de que, de repente, passamos a ter um mundo segmentado em que há trabalhadores, eventualmente, de idades mais avançadas, e do outro lado apenas prestadores de serviços ou independentes sem qualquer tipo de proteção, é uma ideia que as várias organizações internacionais tendem a combater, dizendo que não podemos garantir ou permitir esta dualidade. E, portanto, mesmo que haja trabalhadores autónomos, mas que sejam economicamente dependentes,
nós temos de lhes garantir também alguma representatividade sindical para que eles tenham direitos mínimos e, consequentemente, mas como é que acha que os sindicatos podem atrair, por exemplo, independentes ou mesmo as gerações de trabalhadores dependentes, mas mais jovens que não estão tão interessados nesses? Sim, eu percebo. Eu acho que essa pergunta tem que ser colocada aos sindicatos, certo, não é? Mas a melhor maneira de o fazerem é negociarem coletivamente com as empresas, conseguirem bons acordos de empresa, equilibrados, e mostrar trabalho. E mostrar que vale a pena a sindicalização. E mostrar que há determinados direitos que só se alcançam por via da negociação coletiva e não por via da negociação individual. E a negociação coletiva, eu acho que é boa para as empresas. Para além de garantir, obviamente, melhores condições de trabalho e melhor ambiente de trabalho, traz paz social e permite que as empresas se concentrem no essencial, se concentrem na sua operação, se concentrem em criar valor, se concentrem em vender mais bens, produtos, serviços, seja lá o que for. Se o fizerem num clima de paz social, sem conflitos coletivos, sem greves, com as pessoas felizes, é mais fácil, diria eu, do que fazendo constantemente em clima de contestação social. Já agora, os sindicatos dizem que a negociação coletiva não consegue ser estimulada com a norma da sociedade que a Lei do Trabalho tem neste momento. Concorda com essa visão? Não concordo. Eu acho que é importante que não haja eternização da negociação coletiva. Ou seja, antes de 2013 havia uma lei que dizia que a negociação coletiva era tendencialmente eterna até ser substituída por outra. E sim entrava a negociação coletiva, porque os sindicatos diziam ou há outra melhor ou eu não mexo nesta. Eu acho que o mecanismo da caducidade pode trazer aqui algum equilíbrio do ponto de vista negocial entre empresa e sindicatos. Claro que não pode ser uma caducidade muito simples, não pode ser uma simples denúncia da convenção por parte das empresas. E por isso, hoje, não só a denúncia tem de ser fundamentada, há um período de sobrevigência em caso de denúncia da convenção coletiva, há vários mecanismos de arbitragem que podem ser postos em cima da mesa. Portanto, é difícil encontrar aqui um equilíbrio, mas hoje em dia, apesar de tudo, eu acho que esse equilíbrio tende a existir. Para terminar, do que já se sabe, do que já se vai ouvindo, a que perspectiva é que tem em relação ao que este governo quer fazer para o mercado de trabalho? Que sentimento é que devem ter empregadores e trabalhadores? Olha, eu apenas posso dizer aquilo que ouvi a Sra. Ministra dizer publicamente. Ela dá nota de que é defensora da estabilidade legislativa, mas que em qualquer caso admite que a transição digital justifica uma atualização mais significativa do Código de Trabalho quando comparado com outros ramos de direito, com o Código Civil, por exemplo. Portanto, eu admito que nessa vertente continua a haver algumas intervenções legislativas, mas não parece que vá haver intervenção legislativa nem no domínio das compensações por caducidade dos contratos de trabalho, nem no domínio das compensações em caso de despedimento coletivo ou por extinção do posto de trabalho, muito menos ao nível do regime da justa causa. Eu acho que não haverá nada é a minha expectativa, não é a previsão, mas posso estar absolutamente enganado, mas não haverá nada de disruptivo quanto a matérias muito estruturantes. Existirão sim tentativas de atualizar o direito de trabalho, mais uma vez em função do dever social, das alterações que se vão operando em termos de digitalização. E a questão da transparência remuneratória, como já lhe disse, é uma delas. Admito que possa existir ou não uma tentativa de regular aquilo que não ficou regulado no Código de Trabalho pela Agenda do Trabalho Digno quanto à negociação coletiva dos trabalhadores independentes, mas economicamente dependentes. Não antevejo nenhuma revolução ou reforma profunda. Repare, nós tivemos mais de 20 alterações ao Código de Trabalho, mas verdadeiramente reformas, estou a falar do Código de Trabalho de 2009, tivemos em 2012, por força da Troika, tivemos em 2019, numa lógica de combate à precariedade e reforço da negociação coletiva, e tivemos agora em 2023. Portanto, não me parece que um ano depois haja já um ensaio para uma nova alteração profunda. Mesmo que isso viesse a ser feito, teria de ter o amadurecimento necessário, eventualmente um livro verde, eventualmente uma discussão muito aprofundada em sede de concertação social. Não antevejo que seja isso que vá acontecer em termos futuros, mas vamos ver. Certo. Muito bem, muito obrigada por esta conversa. Nada, foi um gosto. Está bem? Até à próxima. Obrigado.